Olá, mulheres. Olá, queridos, queridas. Boa noite. Você que está assistindo essa live aqui em outro horário, seja muito, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Deus tem grandes coisas para nós hoje. O Senhor vai liberar para nós segredos do coração dele para estarmos sendo orientadas. Boa noite. Boa noite, Milka. Boa noite. Boa noite, Carlinha. Tá tudo bem por aí, minha filha? Chegou tranquila? Oi, Dani. Oi, Gisele, Cíntia. Laila, boa noite. Cristina, Claudinha. Um beijo, sua linda. Boa noite, Areta. Tudo bom, querida? Tudo bom, pastora linda? Sil, oi Sil, saudade também, querida. Boa noite, boa noite. Vocês podem ir colocando aí da onde vocês estão falando para nós aqui sabermos aonde essa live está chegando. Meu Deus, quanto tempo. Deus abençoe. Oi, Paulinha, tudo bem? Oi, Dani. Ah, glória a Deus, que bom. Oi, Josi, boa noite. Oi, Tuli, boa noite, meu amor. Olha, Rio Grande do Norte, a Tuli, São Luís do Maranhão, a Raquel, a Gisele de Uberlândia, Dani do Paraná. Ai, Dani, um dia a gente vai se abraçar, Dani. Piracicaba, Manu, muito bem, São Paulo. Daniele de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Belford Roxo é terra boa demais. Pastora Valéria de Teresópolis, tudo bem, Pastora Valéria? Deus abençoe, minha amada. Fernandinha, meu amor, como é que você tá, minha filha? Morgana, Gilce, São Mateus do Maranhão, Areta. Muito bom. Glória a Deus. Cris. Silvana de Alagoas. Louvado seja Deus. Heloísa de Duque de Caxias. Um grande beijo, minha querida. Muito bem. Quem é que tá falando mais aí? Verena, tudo bom? Olha, a Gislane tá falando de Dourados, Mato Grosso. Muito bem. Quem mais? Meu Deus, como a internet nos aproxima. Fernanda de São Paulo. Aurélia de Salvador, Bahia. Osana do Rio de Janeiro. Presidente Prudente, São Paulo, Tati. Boa noite. Oi, Lu. Obrigada, meu amor. Sejam muito bem-vindas. A Claudinha falando com vocês aí, ó. Sejam muito bem-vindas. A Lu, de Minas Gerais. A Cris, de Tanabi, São Paulo. É isso? É Tanabi ou Tanabe? Elma, de Varginha, Minas Gerais. Arilene, de Capitão Poço. Brasil todo conectado, é isso mesmo. Laide. Isso, Criciúma, Santa Catarina. Maiara de Salvador, Jaqueline de São José do Rio Preto. Uau, glória a Deus. Eu jamais poderia chegar nesses lugares se o Senhor não tivesse feito essa conexão aqui, não é verdade? Olha, De Joyce, né? Santos. Cris tá falando do Rio de Janeiro, né, Cris? Isso, glória a Deus. Muito bem, muito bem. Sejam muito todos e todas muito bem-vindos. Pastor, a Lu, ó, de Nilópolis, isso. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Jaqueline.
Oliveira, como seus posts são abençoados, pastora Dani, glória a Deus. Tudo fruto de secreto, minhas amadas. Mato Grosso. Isso, amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha, hoje essa live vai ser incrível. Como é bom estar com vocês aqui. Como é bom receber vocês aqui na minha casa. Como é bom estarmos conectados, estarmos conectadas. E o Senhor está fazendo isso nesse tempo. Oi, Ana! Tudo bom, Aninha? Ana Pestrela. Muito bem. Andressa Caldas, recebi do Senhor através da sua vida no AME. Acampamento Mulheres Extraordinárias, para quem não sabe o que é AME, tá bom? Hoje mesmo eu estava usando a garrafinha, muito linda. A Fanny falou como a senhora tem sido pontual na minha vida, aleluia, que bênção. Glória a Deus, Deus abençoe cada uma de vocês, pastora Lucinha, doutora Alana, oh meu Deus, que glória, que bênção poder ter vocês aqui. Saiba que sempre o Senhor, Ele conecta aqueles que são semelhantes, entenda isso, chamados semelhantes, visão de vida semelhantes, e o Senhor tem feito isso, né? O Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Eu quero louvar o nome do Senhor. Vem cá, tem alguém aqui indócil para ver vocês. Aqui, ó, Tozô. Olha lá, ó. Aí, Claudinha, o Jake. Ai, que gracinha, gente. Esse doguinho crente. Eu tô de madrugada aqui orando, ele tá junto. Eu tô aqui fazendo live, ele tá junto. De vez em quando ele aparece nas lives, né? Latindo, correndo pra lá e pra cá. Ele gosta de estar aqui, ó. Ele tava aqui, ó, querendo subir o tempo todo. Não é? É um mini querido, isso mesmo. Minhas amadas. Oi, Fabi, Fabiana. Boa noite. Oi, Cleuma. Tudo bom, minha linda? Glória a Deus, que bênção. Olha, hoje nós vamos falar sobre a unção que quebra o jugo. E nós vamos falar aqui também de cadeias, né, que muitas vezes se apresentam através de sintomas na vida de famílias. E muitas pessoas, queridas, muitas pessoas, meus amados, não estão desfrutando da vida abundante que Jesus prometeu para nós, porque incrivelmente não conseguem compreender as verdades bíblicas através de um posicionamento que traz para nós, né, a vida abundante que Jesus nos prometeu, só que nós estamos em um processo de santificação. Nós temos na nossa vida repetição de padrões que foram herdados pela vida dos nossos pais, dos nossos antepassados, que passaram para nós e que nós não fazemos muitas vezes ideia da apresentação desses sintomas. E muitas vezes nós estamos escondidas, intimidadas, amedrontadas, com a vida paralisada, tendo assim uma repetição de padrão muito incrível nos relacionamentos, nas escolhas e na nossa vida, né? Muitas pessoas apresentando esses sintomas na vida ministerial, outras na vida financeira, outras na saúde, né? Outras pessoas no ministério, na vida ministerial, já falei, né? Então, nos casamentos, especificamente, na sua maternidade, tem conflitos geracionais de pais e mães que passam para filhos e filhas, passam para casamentos, passam para uma cobrança gerada, né, em torno de famílias. E eu sei que o Senhor essa noite vai esclarecer, vai trazer muita clareza nessa noite para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados, minhas amadas. Glória a Deus. Oi, Sil, saudade também, minha querida. Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Ana. Antes de nós orarmos, eu quero pedir que você envie essa live para pessoas que você deseja abençoar, tá? Pessoas que você deseja abençoar.
Oi, Jace, conseguiu entrar. Glória a Deus. Muito bom. Pastora Miriam, Deus abençoe. Muitas pastoras, muitas missionárias, muitas profetisas de Deus aqui nessa live. Eu louvo a Deus por ter vocês aqui, minhas queridas, na jornada ministerial, né? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e você que é chamada pelo Senhor para ser uma bênção, vai, Jake, ser uma bênção na vida da sua família, na sua igreja. Eu quero dizer que você é necessária nesse tempo. Areta, agora sou save. Amém. Amanhã estaremos juntas na nossa live ao vivo das discípulas, hein, Areta? Quanto tempo, né? Pois é. Minhas queridas, vocês são necessárias para esse tempo. O Senhor escolheu vocês. O Senhor, Ele elegeu vocês antes que vocês imaginassem que vocês pudessem ter algum chamado. O Senhor chamou vocês desde a eternidade. O Senhor gritou o teu nome quando você nem tinha um nome dado ainda pelos teus pais. E eu quero dizer isso para você. Eu quero liberar aqui uma palavra para você. O Senhor está levantando nesse tempo mulheres que têm coragem. Mulheres que têm coragem de se entregar a um chamado de ser uma libertadora. Mulheres que entenderam que o Senhor Jesus, Ele nos posicionou no lugar de sermos libertas para sermos libertadoras. Nós fomos curadas para curar. Nós fomos restauradas para restaurar. Nós fomos libertas para libertar. E eu quero orar com você antes de começarmos aqui. O Senhor falava comigo muito fortemente, eu orando, falando: Deus, o que o Senhor quer falar com essas mulheres? Porque eu posso pegar o texto aqui de Isaías 10, 27 e dissecar com vocês, trazer uma exegese bíblica aqui para vocês, mas o Espírito Santo, ele falava muito forte comigo: fala com elas sobre Gideão, fala com elas sobre Gideão, fala com elas sobre Gideão. E eu vou ser muito obediente ao que o Espírito Santo quer comunicar para nós nessa noite, porque eu sei que tem muitas famílias que estão aprisionadas por espíritos dos comandos de midianitas. Eu sei como é isso, eu já passei geracionalmente por isso, e eu vou dar um testemunho aqui de maldição hereditária vencida na minha família. Eu vou dar esse testemunho para vocês aqui. Muitas pessoas aprisionadas pelo espírito da religiosidade, elas não compreendem essas verdades sobrenaturais. Muitas pessoas, queridos, muitas pessoas. Nós vamos ver aqui em Gideão alguns sintomas, né, de algo muito específico. E eu vou contar para vocês como é que foi na minha vida. O meu filho é um milagre. Na minha casa, todos os primogênitos homens morriam, na minha linhagem familiar. E eu vou dizer para você que o João Pedro inaugurou um tempo de vitória sobre a maldição. Sobre a maldição que jazia sobre a nossa família. Ninguém me contou essa experiência. Eu vivi. E eu vou dizer para vocês. Isso existe, isso é real. E é possível sair desse lugar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele levou toda a maldição na cruz do Calvário. Porém, por que muitas pessoas, mesmo que tenham a Cristo, elas não conseguem desfrutar uma vida abundante? Muitas pessoas não conseguem se apropriar da cura. Muitas pessoas não conseguem se colocar no lugar de serem usadas por Deus, estão sempre se acovardando, estão sempre se desmotivando. A gente vai entender tudo isso a partir dessa jornada Heranças Espirituais. Muitas pessoas não sabem o caminho pelo qual uma maldição entrou na vida da sua família. Muitos religiosos, teóricos que não passaram as vivências, mas que fecham os olhos para os sintomas, muitas vezes, vão dizer que assim, não, toda maldição foi resolvida na cruz. E foi mesmo. Porém, a cruz é igualzinho
um banco que você tem todos os recursos, tudo tá resolvido ali. Você tem tudo ali para você sacar, é teu, tá na tua conta. Mas se você não for lá e não usar o teu direito sobre aquela porção que está guardada lá no teu nome, você não consegue viver uma vida de vitória. Você não consegue se apossar, se apropriar de algumas coisas. E aí a gente vai vendo derrotas atrás de derrotas, ciclos atrás de ciclos repetitivos. Eu hesitei muito tempo para falar desse tema, porque eu sei que existe muita resistência, né, por parte da religiosidade em relação a esse tema, mas eu digo pra você, o Espírito Santo começou a falar assim pra mim: conta pra elas o que você passou. Ninguém te contou, ninguém fez lavagem cerebral na sua cabeça. Você viu na Bíblia que isso existe, porque eu instituí, né, a questão, o próprio Deus instituiu a questão da maldição hereditária lá no Velho Testamento, nos 10 Mandamentos, e nós vemos isso também muito bem explicado por Jesus, né, no Novo Testamento, e a gente vai ver tudo isso nessa jornada Heranças Espirituais. Se você ainda não entrou nessa jornada, clica no link da minha bio, acessa o anual, que essa jornada vai ser só pro anual, tá? Por quê? Vou dizer por quê. Queridas, eu não vou poder dar conta de espalhar algo aqui profundo na internet que vai mexer com questões espirituais, com cadeias, com libertação, se eu não posso ser irresponsável de lançar algumas coisas aqui mais profundas e as pessoas vão encher o meu direct de um monte de experiências sobrenaturais que elas vão passar, de um monte de dúvidas que elas vão ter, eu não vou conseguir dar conta. Então eu vou estar sendo irresponsável, né? Irresponsável com a porção que o Senhor me deu, que o Senhor me entregou. Então, por isso eu estou fazendo isso num ambiente seguro, num ambiente fechado, num ambiente que eu posso dar conta, em que eu vou me doar totalmente para vocês. Então, eu não posso... Tanto é que a turma ela está limitada a uma determinada quantidade de vagas. Então, se você não fez ainda, agora é a hora, hoje é o dia, as últimas 24 horas, né? Que amanhã a gente tem a primeira live, a live de inauguração, de abertura da jornada, mas nós vamos começar um jejum na segunda-feira, jejum progressivo de 3 dias, porque a gente precisa entrar nessa profundidade espiritual com sensibilidade. A gente não pode brincar com essas coisas. O Senhor vai começar a trazer revelações aí mais profundas de coisas, né, que você vai ser lembrada, de coisas do passado, de coisas que vão vindo e vão acontecendo e vão se mostrando, vão sendo reveladas através dos nossos encontros, das ministrações gravadas, dos nossos encontros no Telegram, dos nossos encontros ao vivo. E aí essa jornada vai ser um pouquinho mais longa, porque eu vou pegar de pouquinho em pouquinho com vocês, desmistificando tudo, né, que foi lançado de doideira, que descredibiliza a questão, né, das heranças espirituais familiares. Nós temos heranças espirituais familiares sobre a nossa vida. Todo ser humano tem. E nós precisamos seguir uma jornada de quebra, de repetição de padrões. Entenda, a maldição hereditária é uma brecha que aconteceu em determinado ente da nossa linhagem. Essa brecha ou essa porta, ela foi aberta, né, através de algum pecado bem específico, e demônios, eles começam a se apropriar desse lugar quando esse pecado não é confessado, essas maldições não são quebradas, decretos não são anulados, renúncias não são feitas no mundo espiritual, porque o Senhor, ele leva muito a sério os seus princípios. Então, queridas, não adianta. Às vezes você tem na sua casa uma vovozinha de cabelinho branquinho, que é tão boazinha, que faz aquele bolo gostoso com café, né, que te pega, que te ama, que te enche de beijinho, mas você não sabe que naquela adolescência, essa vovozinha, ela engravidou na adolescência, né, de alguém, e ela foi lá e ela tirou essa criança do ventre, né? Muitas famílias acontece isso, e aí a gente vê problemas geracionais de enfermidades, problemas geracionais de esterilidade, problemas geracionais até por causa disso que aconteceu, de
vida financeira que não consegue prosperar, miséria, dependência financeira, tá sempre num ciclo de pobreza, sempre num ciclo de dependência, de pires na mão, é sempre uma sequidão, na verdade, né? Então, a gente precisa entender esses processos. Qual foi a porta de entrada, o que aconteceu e como a gente precisa pegar agora essa chave que o Senhor Jesus nos deu, as chaves do reino, e pegar essa chave de tirar as pessoas de lugares que elas estão aprisionadas espiritualmente. Não é uma prisão física, ela pode se manifestar numa prisão física, mas é uma prisão espiritual, que elas precisam ser arrancadas de lá. Que enquanto isso não acontecer, no mundo espiritual, através de trazer luz a esses lugares, o próprio Espírito Santo ele coopera com isso, trazendo luz sobre esses lugares, luz sobre esses pontos de base legal, né? Porque o mundo espiritual ele tem uma legalidade. Nós sabemos que existem leis espirituais que, se quebradas, transgredidas, elas trazem uma consequência. Acreditem as pessoas ou não, isso não depende de você acreditar. É igual ao inferno. As pessoas muitas vezes dizem, não, o inferno não existe. O inferno não vai deixar de existir porque você não acredita. O diabo não vai deixar de existir porque você não acredita. E uma maldição não vai deixar de operar porque uma pessoa não acredita. Entende? E eu estou me expondo aqui porque eu sou uma libertadora. Eu fui chamada para ser uma libertadora nesse tempo. Eu fui chamada para ser um Moisés. E entenda, isso é um chamado de Deus e uma grande responsabilidade. Isso não é de modo nenhum, né, um lugar que você vai se colocar, ou que eu me coloque para eu ter algum tipo de autoridade sobre as pessoas. Não, a autoridade é de Jesus. O chamado é do Senhor. Ele conta conosco como seus instrumentos, seus canais para fluir e para operar libertação na face da terra. E eu provo isso para você na palavra de Deus. A palavra do Senhor em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor, abre aí tua Bíblia, que eu vou te mostrar na palavra de Deus e nós já vamos orar, tá? Eu quero orar então logo. Abre aí tua Bíblia em Isaías 61 e depois em Juízes capítulo 6. Eu quero ser muito fiel ao que o Espírito Santo quer falar comigo e contigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo agora todo demônio, todo espírito de engano, todo espírito maligno que queira distorcer as palavras, Senhor Deus, que vem da tua boca para essa live. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de resistência, de facção, de divisão, de rebelião, Senhor Deus, de mágoa, amargura que embaça a visão de todo aquele que todo aquele que vai receber essa palavra aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te pedir que o Senhor venha ministrar poderosamente uma palavra de revelação, profundidade no coração, profundidade de entendimento, muita revelação, Senhor Deus, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, vai entrando no profundo, vai entrando no escondido, vai trazendo clareza, vai trazendo revelação, vai ecoando o chamado, o aleluia, o Senhor é bom, o Senhor determinou esse tempo para nós e nós não vamos, Senhor Deus, deixar de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não vamos deixar de viver, porque, Senhor Deus, o inimigo ele tem se levantado para tirar, Senhor Deus, de nós uma convicção. Nós não vamos permitir isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso estamos aqui. Queremos mais fé, queremos te conhecer. Queremos, Senhor Deus, entender, Pai, o que o mundo espiritual, qual é a regência que está acontecendo, o que são as coisas ocultas, escondidas, que estão aprisionando o nosso legado, o nosso destino profético, a nossa vida. Por que algumas coisas entram em ciclos repetidos de desordem na nossa vida, ciclos repetidos de paralisia, ciclos repetidos, Senhor Deus, de estagnação, quando a gente pensa que vai florescer, quando a gente pensa que a semente vai vingar, quando a gente pensa que vai colher os frutos, o inimigo vem e destrói tudo e depois temos que começar um ciclo novo. Parece que a gente está sempre implantando alguma coisa, isso é muito cansativo. Pai, em nome de Jesus, eu tenho aqui mulheres, Senhor Deus, que já estão cansadas de tanto falar, estão exaustas de guerrear, não sabem mais como fazer, já fizeram de tudo, já profetizaram, já fizeram um jejum, mas não entenderam
entenderam ainda como o mundo espiritual opera, elas não sabem agir, não sabem, Senhor Deus, identificar as portas, que quando elas são treinadas, habilitadas, elas começam a entender que é tranquilo, é fácil de você obter vitória, porque o processo, ele é todo pautado na autoridade de Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, no nome precioso do teu Filho Jesus, eu quero te pedir isso, Senhor Deus, que o Senhor venha ministrar, Pai, ministrar, Senhor Deus, no coração das tuas filhas, fala com elas, no nome precioso de Jesus. Amém, queridas? Amém? Estão perguntando aqui, esse jejum será totalmente de 3 dias? Ele será progressivo. Eu não faço normalmente jejum de 3 dias com quem não está acostumado. Já fiz com os discípulos mais íntimos, né? Lá da igreja, de 3 dias. Mas eu não lanço assim essas coisas na internet porque isso é muito perigoso. Né? A gente não tem controle, a gente não sabe as coisas que as pessoas vão fazer e vão dizer, foi a pastora Dani que falou que eu aguentaria, que era para eu fazer. Então eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer um jejum progressivo, um jejum que você vai mergulhando, você vai se ambientando e você vai tendo a capacitação do Espírito para passar um dia você passa um período em jejum, outro dia você alonga um pouquinho e o outro dia você consegue fazer um jejum de 24 horas. Mas eu vou dar todas as orientações na primeira live que é amanhã. Tá bom? Eu vou dar todas as orientações do jejum, como vai ser, o que a gente vai ser, o que a gente vai comer, o que a gente não vai comer, o que a gente vai fazer nesse período de jejum, que não adianta você fazer o jejum por fazer jejum, ficar sem comer. O que adianta é você realmente ter orações específicas, estar com um foco muito específico e eu vou orientar. Amanhã vai ser a live de abertura dessa jornada, né? Então as inscrições estão abertas aí. Até amanhã você já pode fazer agora a inscrição, mas eu acredito que até amanhã, antes de começar, você ainda consiga fazer, porque o acesso é muito tranquilo, é só pela plataforma da comunidade você entrar no grupo do Telegram e lá você vai ter o link, né? O link para você entrar na nossa reunião ao vivo, tá bom? É muito simples, não tem, né? A live é amanhã. Será 6h30 da manhã, naquele nosso horário. Antigamente eu fazia 5h30. Agora eu já tô conseguindo fazer mais 6h30, mas se for necessário, se for uma live maior, uma live de oração, nós vamos ter live juntas às 5 horas da manhã para oração, tá bom? Nós vamos levantar, nós vamos botar nossa carne no lugar dela pra gente poder orar juntas nessa jornada. Nesse jejum nós vamos orar todos os dias juntas. Nesses 3 dias nós vamos estar juntas orando às 5 horas da manhã. Já dei aqui um spoiler aqui de como vai ser esse propósito. Então, quem não conseguia, né, fazer jejum e tá entendendo como é que é feito o jejum, vai entender, vai aprender e vai mergulhar junto com outras mulheres também que já estão juntas. Então, vamos embora. Eu quero ler com você aqui Isaías 61, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 1, a palavra do Senhor diz que nós fomos... O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando aqui a respeito de Jesus. O profeta Isaías está falando sobre Jesus. Que Jesus ele foi comissionado para isso. O Espírito do Senhor está sobre ele. E o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Aqueles que querem. Aqueles que são quebrantados. Aqueles que desejam. Né, como você, como eu, aquelas que se entregam de verdade. Eu sei, querida, que é difícil, eu sei, querida, que a tua rotina muitas vezes não permite, mas difícil é uma coisa que a gente não quer fazer, longe é um lugar onde a gente não quer ir, e a gente precisa entender que é aquilo que o Senhor colocou diante de nós precisamos agarrar a oportunidade e nos posicionar. Então, todas que têm Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua vida, o que você precisa fazer? Se você tem a Cristo na sua vida, Jesus na sua vida, você precisa entender que o Espírito de Cristo está em você. E se o Espírito de Cristo está em você, você tem um chamado para
libertar prisioneiro das suas prisões, libertar cativos das trevas. Então, muitas vezes existem muitas pessoas ao seu redor que estão cativas em trevas e você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir, você não entende os processos espirituais, você precisa se ferramentar, você precisa ser habilitada, você precisa ser treinada, você precisa aprender os caminhos. Então, tem orações específicas que muitas vezes as pessoas não sabem fazer, tem lugares de revelação que o Senhor nos leva, que somente uma intuição do Espírito, uma visão do Espírito, uma revelação do Espírito pode nos levar a orar por determinada coisa que nós não imaginaríamos que precisaríamos orar daquele jeito. Existem despojos de guerra que nós lutamos em outras fases da nossa vida que nós deixamos para trás. Riquezas em Cristo, riquezas que nós não desfrutamos, que nós deixamos para trás porque não tínhamos sabedoria, nós éramos ignorantes quanto às batalhas espirituais. Então tem mulheres que era para estar vivendo muito melhor algumas áreas da sua vida, mas que não estão desfrutando. Eu quero dizer para você aqui, ó, Juízes capítulo 6, vai dizer para nós assim, ó, abre tua Bíblia, vai contar sobre Gideão. E eu quero falar sobre isso com você. Gideão. A palavra do Senhor diz assim, abre tua Bíblia comigo aí e vamos aprofundar essa palavra de Gideão. Olha o que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Olha o que o Senhor tem para ministrar o teu coração nesse momento que você está recebendo essa ministração. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ó, lembra que eu falei que o pecado entra, abre uma brecha, abre uma porta para espíritos malignos se apropriarem da linhagem e de famílias? Então vamos lá. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles pecaram, né? E durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. E eu vou dizer para você quem eram os midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Vai anotando aí as características. Esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles precisaram agora, por causa dos inimigos, dos midianitas, da opressão dos midianitas, eles precisaram criar lugares para se esconder. Tem mulheres que estão criando lugares para se esconder. Ó, cavernas, montanhas e fortalezas. Aqui fala a respeito de lugares aonde o inimigo empurra você para entrar. Tem cavernas que não é para você entrar. Tem caverna que é opressão do inimigo que te empurra para lá. Tem fortaleza que é a pressão do inimigo que te empurra para lá, para ficar presa naquela torre, presa naquele cárcere, presa naquela fortaleza. Então, ó, os midianitas dominaram tanto Israel, subjugaram tanto Israel, que Israel teve que fazer esconderijos para eles. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, veja essa característica. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham com enxames de gafanhoto, como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, eles disseram, assim diz o Senhor, lhes enviou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor,
o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisreíta Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Até aí. Minhas amadas e meus amados irmãos, entenda isso. Aqui nesse tempo, a gente precisa entender que os midianitas, eles eram opressores. E eles oprimiram o povo de Israel durante um ciclo de 7 anos inteiros. E durante esses 7 anos foram tão devastadores que eles pareciam ser muito mais tempo. Eu quero te dizer que em algumas áreas da sua vida você tem passado ciclos. Olha para os últimos 7 anos da sua vida. Não precisa olhar para os 20 anos atrás. Olha só para os últimos 7. E eu quero te perguntar. Quais são as áreas da sua vida que você está se sentindo oprimida, oprimido por midianitas? Quem são os midianitas? Aqueles que obrigam você a se esconder, a esconder a tua essência, a esconder o que você pensa, a esconder o que você quer fazer, a esconder o que você quer dizer, a esconder o quanto você tem que se posicionar, porque senão eles vão vir e eles vão devastar tudo que você começar a fazer. Esses são os midianitas. Aqui na palavra do Senhor diz que os midianitas não impediam o povo de plantar, mas eles deixavam o povo plantar, mas quando a colheita estava brotando, estava quase no tempo da ceifa, quase no tempo de colher, quase no tempo de receber os frutos do penoso trabalho, aqueles inimigos, eles vinham como um enxame de gafanhotos, eles se acampavam no meio daquilo que Israel tinha construído com tanto sacrifício e devastava tudo, acabava com tudo, não ficava nada, não sobrava nada. O que acontecia então os midianitas? Os midianitas eram aqueles que, além de oprimirem e enclausurarem os israelitas em lugares de fortaleza, de cavernas, eram também os inimigos que não impediam eles de trabalhar, de semear, de se desgastar e criar uma esperança de uma colheita. Eles não faziam isso. Eles permitiam a colheita, eles permitiam o desgaste, eles permitiam todo o trabalho, mas quando começava a florescer, eles roubavam a colheita, roubavam o fruto, roubavam o resultado, roubavam a celebração. Meu Deus! Como muitos e muitas de nós passamos por isso na nossa vida. Plantamos, nos desgastamos, implantamos trabalhos, implantamos discipulado, investimos em vidas, investimos na nossa família, falamos, explicamos, fazemos, nos desgastamos, nos doamos. E é na hora que começa parecendo que dá fruto. E agora vai florescer, agora vamos embora. Você tem alegria num dia, no outro dia, mas daqui a pouco parece que veio um enxame de gafanhotos e devastou todo o seu trabalho. Meu Deus! Qual é a área da tua vida que você, quando você pensa que está indo, você tem que retroceder? Você fez ali uma poupança, você fez ali, conseguiu juntar um dinheiro, conseguiu zerar o teu cartão, conseguiu encher a tua despensa. Daqui a pouco vem uma enfermidade, vem um problema, vem uma conta, vem uma coisa que você não estava esperando, vem algo que você nem fez, mas que está no teu nome, vem alguém que pegou o teu cartão, você emprestou, não teve sabedoria, pegou o teu cartão e fez uma conta e você agora, para não ficar com o nome sujo, você tem que arcar com aquilo. Ah, minha amada, isso é midianita. Entenda que existem vasos do Senhor aqui que estão se prestando a serem dominados por midianitas, porque têm idolatrado as suas dores, porque têm cultuado bezerros, têm cultuado pessoas colocando no lugar do Senhor. Tem pessoas que estão idolatrando autoridades, pessoas que estão idolatrando chamados, pessoas que estão idolatrando filhos. Filho não foi dado para você para ser um ídolo, para ser um bezerrinho de ouro.
Filho não foi dado para você para tirar você da obra do ministério. Não foi. Se o Senhor te deu esse filho, é porque esse filho pode suportar a jornada que o Senhor tem para você. Não fique com peninha. O meu filho dormia no colchão na igreja nas vigílias, no templo mesmo, que nem tinha uma salinha. Aí as pessoas ficavam, tadinho dele. Eu falei, tadinho? Não fale esta palavra pro meu filho. Meu filho não é tadinho, meu filho é abençoado. Ele é privilegiado de estar na casa do Senhor o tempo inteiro como Samuel. Deixa eu falar para você. O meu filho, ele foi dado pelo Senhor para mim. E o Senhor já me conhecia, o Senhor já tinha me dado um chamado. E o Senhor já sabia que eu era intensa. E se o Senhor deu esse filho para uma mãe intensa na obra de Deus, é porque ele pode suportar cada passo da jornada. O Senhor está falando com você? O Senhor Jesus está ministrando no teu coração, então deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração e fala assim, fala mais, Jesus, porque eu quero te ouvir. Fala mais, Senhor. Eu quero saber do que tu tens para mim, eu quero ouvir tua voz. Amém? Aqui a gente pode perceber que a intimidação dos midianitas era tão grande, pensa nas áreas da tua vida, que você está sendo intimidada. Está sendo intimidada. A intimidação dos midianitas era tão grande que os israelitas precisavam de lugares para se esconder. Qual é o tipo de intimidação que você está passando, que você sente que você precisa se esconder? Você não pode falar da tua opinião, você não pode mostrar a tua opinião, você não pode mostrar no que você crê. Você não pode se colocar, você se sente lesada, você se sente julgada, você se sente intimidada. Parece que quando você fala alguma coisa, aquilo é usado contra você. Isso é midianita. Aqui, ó, eles invadiam plantações junto com outros povos. Esse inimigo, ele não vem sozinho, ele arrasta outros para também te aprisionar. Outras classes de inimigos, outras classes de demônios. Entende isso? Então, eles não roubavam, eles não saqueavam, mas eles destruíam a celebração. Eles não deixavam você colher, eles não deixavam você se regozijar do resultado. Entenda. O Senhor está deixando muito claro para nós aqui. Eles não permitiam que a semente que eles semeavam cumprisse o seu propósito. Eles não deixavam gado, ou seja, eles não deixavam gordura, eles não deixavam riqueza. Eles não deixavam. Eles colocavam sobre Israel um jugo de frustração. Esse era o jugo que eles colocavam sobre Israel. Um jugo de aprisionamento, de enclausuramento, de intimidação e um jugo de frustração. Quantas vezes você pensou que algo na sua casa ia melhorar e você ficou frustrada? Quantas vezes? Você fez a campanha lá, fez o jejum, fez a oração, fez tudo. E aí, no final das contas, você falou, agora vai. E no final das contas, voltou tudo a ser como era, às vezes até pior. Minha amada, meu amado, o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite. Ele marcou esse encontro conosco. E ele está nos dizendo, tem midianita na tua terra. O que é malhar trigo no lagar? Lagar é lugar de prensar uvas. Não tinha alegria, não tinha uva para prensar. Só tinha o trigo ali para ele malhar, sabe? É você pegar uma revelação, pegar um suprimento e você ter que se esconder, sabe? Para você não ser tolhida, aquela revelação não sair de você. Entende? Quantas vezes, malhar trigo no lagar é isso, quantas vezes você já guardou em segredo aquilo que as coisas que Deus te dava, frutos de revelação que Deus te dava, e agora que você gostaria de compartilhar, que você gostaria de falar, uau, isso aqui é uma revelação, vamos fazer isso, vamos seguir em frente, meu Deus, e aí você é aprisionada, você se sente assim que você precisa fazer aquilo escondido. Quantas mulheres amadas têm que... esposas de maridos crentes, mas que estão frustrados com a igreja. Não estão frustrados com a igreja, estão frustrados com CNPJ. Entendo, o teu problema não é com a igreja. Teu problema não é com crente. Teu problema é com CNPJ. O teu problema é com CPF. Não é com a igreja santa do Senhor, não é com o corpo de Cristo. Então, quantas vezes você está sendo impedida de ter a celebração e o teu ânimo é tirado e você fica
acovardada. Porque nós vamos ver que o anjo visita Gideão e Gideão diz o seguinte, olha só. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor vê Gideão como um poderoso guerreiro, como alguém que tinha uma unção para quebrar aquele jugo que os midianitas colocavam em cima do povo de Israel. E um jugo é aquela madeira do boi que direciona. Sabe o que é o jugo? O jugo é isso, é uma carga que é colocada no ombro, é o peso colocado no pescoço para guiar, que significa escravidão, servidão forçosa. Um aprisionamento é uma opressão carregada de geração em geração. É uma servidão forçosa. É uma coisa que você não queria fazer, não queria reproduzir. É um lugar que você não queria ir. É uma coisa que você não queria falar. É uma atitude que você não queria ter, que você está tendo. Que você está sendo obrigada, que você está reproduzindo, que você está indo como se você tivesse sendo guiada para isso. Quando eu vi, já gritei. Eu tô aqui orando, falando com Deus, pedindo pro Senhor. E tô aqui uma mulher aleluiada. Quando eu levanto do meu joelho, a primeira que o meu filho apronta, aí não consegue se conter, já grita, já fica, xinga, já perde tudo, perde a bênção. Perde a calma, perde o centro, perde tudo, né? Quantas mulheres chegam da igreja, chegam de ministério, foi uma bênção, Deus te usou com grande poder, chega dentro de casa, parece que tudo vai por água abaixo. Queridas, midianita, tá aí, tá roubando a tua celebração, quando você queria celebrar. Deixa eu falar uma coisa pra você, quando você queria celebrar com o teu cônjuge ou com uma discipuladora, alguém que tem uma autoridade sobre você, sobre algo tremendo que Deus fez através da tua vida, quando você vem e fala para essas pessoas, sabe o que acontece muitas vezes? Essas pessoas, ou a sogra, ou a mãe, ou a irmã, ou a tia, ou né, alguém que você está discipulando, ou uma discipuladora sua, você vai contar aquilo ali, você vai compartilhar aquela vitória, teu coração tá tão grato, você tá tão, sabe, aleluiada, você tá tão maravilhada com o que o Senhor fez. Ao invés daquilo gerar celebração, gera inveja, gera ciúme, e isso te intimida, e isso faz você pensar, meu Deus do céu, mas eu só queria compartilhar, mas eu só queria dividir minha alegria, eu só queria dizer assim, meu Deus, eu nem imaginava que Deus ia fazer tanta coisa assim, mas o Senhor fez, mas o Senhor cumpriu, mas o Senhor me levou, o Senhor me usou de uma forma incrível, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o plano dele, com o propósito dele. Midianita, você chega com uma bênção, o balde de água gelada, cheio de gelo, cheio de espinho, cheio de demônio, vem, cai em cima de você. Aí você pensa o quê? Melhor ficar calada, ou seja, melhor ficar malhando trigo no lagar, intimidada, né? É melhor. Esse jugo de escravidão, né, quando você se sente dominada por isso, ele muitas vezes pode ser uma reprodução de um padrão. A palavra do Senhor vai dizer que Gideão, ele estava ali vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo de escravidão que precisava ser quebrado. E o Senhor, ele se apresenta para Gideão e fala assim, poderoso guerreiro, o Senhor está vendo você como uma poderosa guerreira, o Senhor está chegando para vocês falando, ó poderosa guerreira, ó libertadora da tua casa, ó libertadora dessa igreja, ó libertadora dessa empresa, ó libertadora desses vizinhos, desse quintal, aleluia, ó libertadora desse quintal. O Senhor me mostra aqui mulheres que são libertadoras de quintal, sabe aquele quintal que tem a família mora ali, todo mundo junto, cada um na sua casa, mas no quintal. Antigamente tinha muito isso, a casa da mãe, aí fazia um puxadinho, fazia um quartinho, fazia uma kitnet, fazia, né, isso aí. A gente sabe que muitas famílias vivem dessa maneira porque é a única possibilidade que elas têm no momento, né? Eu tenho certeza que se você pudesse, você estaria na sua casa. Você estaria na sua casa própria, bem longe, né? Morando lá no lugar que você gostaria, mas agora ainda não é possível. E aí você sabe que aquele quintal ali é opressão pura, é um lugar, sabe?
que você precisa malhar trigo no lagar, você não pode ligar um louvor bem alto, senão você é chacinada praticamente. A sua reputação é ali atacada, você é atacada todo tempo. O inimigo arruma logo uma confusão, uma contenda para se levantar, para que você fique prostrada, fique desanimada, fique entristecida. E aí o anjo chega para Gideão e fala: poderoso guerreiro. Gideão, ele está sendo chamado pelo céu, chamado pelo Senhor para se posicionar como esse poderoso guerreiro. E aí você vai entender que ele fala assim: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor estivesse conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram do Egito? Então Gideão chega e fala assim: você me chama de poderoso guerreiro, mas olha como é que eu tô. Se o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor é meu Deus, por que eu tô dessa maneira? Né? Aí o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel da mão dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Com a força que você tem, com a força que você tem, eu sei que você está intimidada, eu sei que você está malhando trigo no lagar, eu sei que você acha que o Senhor te abandonou, que o Senhor não está com você, mas o Senhor está falando para você: eu te pensei na tua casa como uma libertadora. Então, com a força que você tem, vá libertar esse povo. Aleluia! Essa é uma palavra direcionada para você que está aqui assistindo, para você que está recebendo essa ministração, para você que está vendo depois, não importa, porque a unção não tem prazo de validade, meu querido, minha querida, minha beloved. Não tem prazo de validade. A unção, ela atravessa barreiras das frequências, ela atravessa a barreira dos dias, dos tempos. A unção, ela é derramada no momento em que você está recebendo a ministração. Então, o que acontece aqui? Gideão, ele está se vendo como o menor da sua tribo, o menor da sua casa, o menor de Israel. Só que Deus, o Senhor tem um caráter incrível de escolher aqueles que não são para confundir os que são, aqueles que não representam nada, que não têm força, para Ele mostrar a força dele, aqueles que se sentem pequenos, aqueles que se sentem impróprios, incapazes e dizem assim: Senhor, eu não posso fazer nada. Aí o Senhor fala assim: sim, você está falando a verdade e é por isso que eu vou te usar nesse tempo, porque você está dizendo que sem mim você não pode fazer nada. Você por você mesmo, você não pode derrotar. Você por você mesmo não pode libertar ninguém. E é verdade mesmo, mas eu com você sou a maioria. Eu com você vou adiante. Eu com você pego as tuas mãos e te adestro para a batalha. Eu com você, eu vou na frente, eu despedaço o arco, eu queimo os carros no fogo, eu quebro a lança e eu desço com resposta na tua vida enquanto você me adora, enquanto você trabalha para mim, enquanto você vai aí caminhando, crendo. Eu vou fazendo, eu vou descendo com providência, eu vou tomando a frente por você. Não permita que as vozes dos midianitas te enclausurem, tire a tua identidade, tire a tua confiança no que Deus está te chamando para fazer. Aqui Deus chama Gideão e dá sinais específicos para Gideão. E ele diz, sabe, olha, vai ver no arraial lá deles o que eles estão falando. Aí ele vai pegar e vai ouvir os midianitas conversando. Eu tive um sonho que rolava uma pedra, era grande e tal. E isso é o povo de Israel vindo sobre nós, porque o Deus deles está com eles. E aí Gideão ouve aquilo e é como se ele falasse: puxa vida, então é verdade, o Senhor está falando mesmo, eu preciso de uma confirmação. Meu Deus, entenda isso. Quando o Gideão ele faz prova com Deus, ele fala assim: vamos fazer o seguinte então, eu quero ter certeza que sou eu mesmo, porque eu não estou acreditando que o Senhor vai me usar para ser um libertador. Eu não estou acreditando que eu tão incompetente, eu tão incapaz, eu tão fraco, eu tão limitado. Eu com tantos questionamentos na minha cabeça, se o Senhor não estivesse conosco, né? Por que está acontecendo tudo isso? Uau! E o Senhor fala assim: tudo bem, eu tenho prazer em te provar que eu te escolhi. O que você quer? Aí Gideão fala assim: olha, que o orvalho cai aqui na lã, cai em toda a porção ao redor e não caia na lã. Aí o Senhor faz isso, né? E prova para Gideão: tá vendo? Tá sequinha a lã, tá sem orvalho, mas tá do lado de fora. Aí ele pensa, ele fala assim: não, eu preciso. A minha insegurança é tanta. Eu acho tanto, né, que Deus pode usar qualquer coisa menos eu, deixa eu, né,
perguntar aqui para Deus de novo, fazer prova de novo, né? Uau! E aí ele fala assim: meu Deus, por favor, me perdoe, mas que caia orvalho só na lã, algo mais impossível de acontecer. Cai orvalho só na lã e ao redor fique tudo seco. E o Senhor vai, a noite passa, e ao acordar, ao alvorecer, Gideão vê, Deus fez exatamente aquilo que ele pediu, confirmando que ele era um escolhido para ser um libertador, para ser aquele que derrotaria os midianitas, né? Aquele que Deus estava levantando com todos os seus questionamentos, com toda a sua incapacidade, com toda a intimidação na qual ele estava se rendendo muitas vezes, se sentindo o menor da sua casa, se sentindo aquele sem nenhuma condição. O Senhor, ele faz isso conosco também. Por mais que você seja essa mulher que se sinta sem unção, eu quero te dizer algo. Isaías 10, 27 vai dizer assim, e aqui eu já estou até terminando essa live. Isaías 10, 27 diz isso aqui. 26. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote que fez quando feriu Midian na rocha no Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito, ou seja, Deus vai se levantar. E aí ele diz assim, naquele dia, o fardo deles, ou o jugo deles será tirado. O jugo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo do seu pescoço será quebrado pela unção. O jugo deles será quebrado pela unção. A palavra do Senhor diz que nós temos a unção do santo. Quem é o santo? Jesus. Jesus verteu o seu sangue naquela cruz para nos dar autoridade, para ministrar, liberar uma porção de unção sobre nós, para que nós fôssemos essas libertadoras. Que não adianta, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não adianta você querer arrancar, meu Deus, não adianta você querer arrancar o jugo das pessoas que estão aprisionadas na sua casa, aprisionadas em vícios, aprisionadas em atitudes pecaminosas, cajados de feitiçaria, se entregando a religiões místicas, religiões que colocam... Ih, meu ring light fechou aqui. Religiões que colocam as pessoas debaixo da influência de Satanás, da influência de demônios. Isso são cajados de feitiçaria, né? Que vai passando de geração em geração, pessoas místicas, um misticismo muito forte, né? Ali ventres que não geram, são estéreis muitas vezes, e aqui eu deixo a minha própria experiência para você, como maldição familiar é algo que existe. Na família do meu pai, né? Meu pai tinha um problema muito sério com meu avô, pai dele. E aí, enfim, tinha uma série de pecados e portas específicas que essa relação trouxe, né, pecaminosa, até de tentativa mesmo de matar, de acabar com a vida, que era assim, era complicado demais. Lá na nossa jornada eu vou contar com mais detalhes, tá? Porque senão vai ficar muito longo aqui, tá bom? Mas aí, na família do meu pai, começou-se a ter um ciclo repetido de uma maldição, que a gente só foi perceber que era uma maldição quando eu engravidei a primeira vez. A primeira vez que eu engravidei, era um menino, e o Senhor já tinha me prometido que o meu primeiro filho seria um menino, que se chamaria João. E o meu filho é João Pedro, né? O nome dele é João Pedro, um homem de Deus. E quando meu pai me teve, depois, meu pai e minha mãe, eles me tiveram, 2 anos depois, minha mãe engravidou de gêmeos, 2 meninos. A minha mãe, ela foi muito atacada a gravidez inteira, e ela teve um parto prematuro de 6 meses desses gêmeos, e os gêmeos nasceram no dia e morreram no outro. 2 anos depois, minha mãe engravidou da minha irmã, com muitas dificuldades, quase minha mãe perdeu a minha irmã, mas com muitas dificuldades, fazendo repouso 7 meses durante a gravidez, fazendo cerclagem, enfim, tomando todas as medidas que você pode imaginar para segurar a gravidez. Minha irmã nasceu com muito sacrifício. Passaram-se o tempo, eu cresci, fiquei adolescente,
trabalhando para Jesus, pregando o evangelho para toda criatura. Conheci meu marido, nos casamos, eu terminei a faculdade, terminei a pós-graduação. Depois, né, aí engravidei do primeiro bebê. Agora tá na hora de a gente ter um filho, né, 4 anos já de casado, vamos, né, ter um filho e tal. Engravidei, era um menino, e eu, uma barrigona assim de 6 para 7 meses, e esse menino parou no ventre. Numa sexta-feira, eu fui no médico, ele fez questão de me mostrar a diferença entre o batimento do coração da criança e o batimento, né, da minha artéria. Ele falou, tá vendo? A sua artéria ele é mais devagar, o batimento é diferente. Olha esse aqui, olha o coração do bebê, ele tá saudável, ele tem saúde de ferro. Naquele final de semana, isso era uma sexta-feira, naquele final de semana o bebê começou a diminuir os movimentos. No domingo ele não mexeu, a barriga abaixou, ficou toda baixa. Na segunda-feira eu fui fazer uma ultrassonografia e o bebê tinha tido uma circular de cordão e não sobreviveu. Só que uns 2 anos antes disso, a minha irmã tinha tido um menino e que viveu 1 mês e meio e faleceu. Então, os 2 meninos do meu pai faleceram. O bebê da minha irmã, o primeiro menino, faleceu. O meu era menino e faleceu. Aí a gente começou a ficar esperto. Falei, peraí, tem alguma coisa aí. Um pastor. Aí agora você vai chocar com o que eu vou falar. Um pastor de uma igreja tradicional. Não era pentecostal, não. Era uma igreja histórica, tradicional. Era uma igreja presbiteriana. Muito amigo nosso, ele chegou e falou assim, olha, vocês precisam fazer uma intervenção em quebra de maldições na família de vocês. Esse é um sintoma de maldição hereditária. É como se a semente dos homens fossem cortada, extirpada. Era exatamente o midianita, que deixava fecundar, deixava a barriga aparecer, deixava até nascer, olha só, para ceifar. Isso era um espírito de morte na vida dos homens, dos meninos da minha família. E nós ficamos aqui, né, assim, muito impactados. Eu engravidei do João Pedro e eu sabia que era um menino, porque Deus já tinha me falado que o meu primeiro filho ia ser um menino. Eu tinha 2 meses de casada quando o Senhor falou isso comigo, me trouxe isso em revelação no momento, né, de muita intimidade com Deus. O Espírito Santo falou para mim, o seu primeiro filho vai ser um menino e vai se chamar João, ele vai ser ele vai ser meu. Eu falei, amém. E aí eu tava grávida do João Pedro. Não adivinha não que é pecado. Mas, quando fez 6 para 7 meses, João Pedro com circular de cordão, apertando no queixo, embaixo do queixo, no pescoço. Eu fazia ultrassonografia toda semana, a ponto do convênio não querer mais liberar a ultrassonografia, porque eu tinha que fazer ultrassonografia toda semana. Na mesma idade gestacional do que o outro bebê foi com circular de cordão, morreu. Olha só. E aí a gente percebeu que isso era uma maldição hereditária, só que antes de acontecer isso com João Pedro, a gente começou um ciclo de quebra de maldições, né? Em família. Eu, meu marido, meu pai e minha mãe. E a gente começou a quebrar essas maldições e nós aprendemos, né, o caminho da libertação. E o Senhor foi ministrando no nosso coração, foi dando ali as chaves. Nós temos ainda algumas questões, porque é um espírito que persegue. Você precisa estar sempre muito posicionada. Quando ele não consegue pegar a tua linhagem, ele quer pegar teu chamado, teu ministério, tua empresa, tuas finanças, tua saúde, teus relacionamentos. Você não consegue frutificar em nada. Vamos lá. Maldição hereditária vencida aonde? Na cruz, com Jesus, pegando as chaves certas e fechando as portas, abrindo portas, confessando pecados, renunciando maldição, renunciando herança, anulando decretos, enfim. Fomos seguindo e João Pedro nasceu prematuro, porque o cordão já estava aqui, ó, assim, ó, no pescoço dele de uma forma absurda. E o médico falou assim pra mim, eu garanto mais ele fora do que dentro. Ele nasceu prematuro, foi pra UTI, nasceu com taquipneia,
né? O pulmãozinho dele não estava assim amadurecido, embora tenha tomado aquelas injeções para amadurecer. Eu tô contando aqui muito rápido, tá? Por causa do tempo. E o que aconteceu? Ele teve uma parada cardíaca numa madrugada que o Senhor me acordou e falou assim: repreende o espírito de morte. E eu passei a madrugada inteira repreendendo o espírito de morte. E eu quebrando aquela maldição. Eu e meu marido, a gente orando, quebrando aquela maldição, que eu tava em casa, ele tava na UTI. Eu fui pro hospital, o dia clareou, fui pro hospital, cheguei lá, ele não tava na incubadora. E eu fiquei assim, orando, me ajoelhei no centro cirúrgico, me ajoelhei na UTI e comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a quebrar, comecei a louvar, adorar o Senhor e comecei a usar as chaves de revelação para tirar esse espírito de morte da vida do meu filho. O Espírito Santo me deu cânticos de vitória, cânticos de exaltação, cânticos de repreensão de espíritos malignos, exaltação do nome do Senhor. O Senhor começou a me dar cânticos e, queridas, daqui a pouco meu filho vem de lá de dentro roxo, chorando, e aí eles vêm e conversam comigo. Olha, ele teve uma parada cardíaca de madrugada, só que aconteceu algo milagroso. Ele teve uma parada cardíaca, ninguém viu. Só que entrou na madrugada, uma coisa que nunca acontece. Entrou na madrugada um fisioterapeuta respiratório que fez uma manobra de ressuscitamento no teu filho. E ele voltou à vida. Agora a gente precisa fazer um exame de transfontanela, né? Uma ultrassonografia da fronte, né? Aqui, daquela parte da moleira do neném. E pra gente ver se tá tudo bem. E eu não fiquei assim apavorada, né? Eu sabia que ia estar tudo bem, porque o Senhor que começa a obra, ele fecha a obra, ele não deixa nada pela metade. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Foi quebrada uma maldição na vida de vocês. Uma maldição onde os meninos eles não vingavam, onde os filhos homens, que é onde tem a semente, não vingavam, para não dar posteridade de legado, não estabelecer legado, não estabelecer linhagem profética. Eu falei, meu Deus, como isso é sério, porque o Senhor já está vendo os filhos do meu filho. Depois disso, a minha irmã engravidou de um menino, que é o Dani, e ela conseguiu ter o Daniel. E ele não passou, né, por esse problema, porque a maldição já estava quebrada. Então, queridas, não é um sensacionalismo. Eu vivi isso na minha vida e várias pessoas. Eu tenho testemunhos aqui da live passada de mulheres. Eu vou botar para vocês nos stories. De mulheres, ou em algum post, né? Eu posso até botar. De testemunhos de mulheres que falavam, eu vivi esse ciclo. Na minha família, toda mulher se divorciava, não ficava uma mulher casada. Na minha família foi questão dos primogênitos, né? É como aquele espírito de morte de Faraó, aquele espírito de morte de Herodes, né? Que pegava ali os meninos, os primogênitos, e ceifava a vida, um espírito de morte. E foi quebrado na minha vida, mas outras pessoas são na vida financeira, em casamentos, em saúde, todo mundo tem ataque do coração, todo mundo tem câncer, entende? Então, tem vários testemunhos, a gente precisa entender que isso é real. Isso é real. Isso é tão somente a palavra do Senhor sendo cumprida. O Senhor diz que ele visita com maldição até a terceira e quarta geração daqueles que não o temem, que desobedecem. Olha, na minha família era a mulher se divorciar. A Cíntia estava falando, a Morgana está falando, na minha família ninguém permanece casado. Olha aí, você pode acreditar que tem ciclo aí que precisa ser quebrado. Na minha todo mundo divorcia, ou eles falecem, os homens, olha só. Isso é muito sério. Isso é muito sério, muito sério, muito sério. A Jace tem até um testemunho, né? Que você estava me contando, né, filha? Um testemunho lá na igreja em relação até a essas coisas. Mas foi quebrada. Aleluia, em nome de Jesus, Cíntia. Glória a Deus. Em Jesus, né? A gente vai, confessa pecados, né? Já está falando, na minha era problemas mentais. É uma perseguição espiritual. Espíritos que ficam cobrando, né, na geração posterior, brechas que estão abertas, portas que estão abertas, legalidades que foram dadas por causa de pecados que não foram confessados. O iPhone. Entende? Na minha espírito de avareza, diz aqui a Carolina. Gente, alguém printa esses testemunhos para mim, por favor. Olha, a Kelly bota aqui, minha avó paterna fala, que estranho, todos os homens da família da sua mãe são viúvas. Olha só, mulheres sem protetor, sem provedor, mulheres sozinhas.
Ó, na minha, espírito de avareza, a Carol falou. A Ana falou aqui, na minha família são muitos divórcios. Meus pais também, meus sogros também são divorciados. Quebrou em nome de Jesus, isso mesmo, Jace. Eu fui consagrada a um santo católico, a Raquel tá falando. Quando bebê, minha filha é consagrada ao Senhor, mas até hoje ela tem esse problema de convulsão sem causa, não é diagnosticado. Bora quebrar isso aí, em nome de Jesus. Por isso a gente vai começar a jornada com jejum. Amanhã é só live de abertura, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Todas as orientações nós vamos dar amanhã. E a gente vai começar o jejum, a gente vai se preparar e começar o jejum na segunda-feira, tá bom? Ó, na minha são problemas cardíacos. Na minha eram os esposos, morriam, mas foi quebrado em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Na minha tem tanta gente, você tem que ver. Meu Deus, eu quero participar. Mas temo não conseguir e sofrer perseguição. Deixa eu falar sobre isso. Não tema. Se o Senhor preparou esse momento, você está coberta com o sangue de Jesus, fica tranquila. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, Ele está trazendo com cuidado, em doses devagar, com base bíblica, com consagração, e não tem esse negócio de perseguição, não. Podem ficar tranquilas. Porque o diabo, quando ele tá vendo que ele vai perder aquela família por causa de uma mulher que se posicionou como uma libertadora, como você é, como vocês que estão aqui são, ele fica agoniado, ele usa todas as suas cartas, mas ele já está vencido no nome de Jesus. Ele está vencido no nome de Jesus. Olha, a Suelen botou aqui, fui no Mulheres que Oram e ontem mesmo fui afrontada por Amalequita. Palavra dos Amalequitas, Suelen, na terça-feira. E lembrei da sua palavra de não ser menina, a separação. Isso aí, olha o MMA de Deus, hein? Vejam lá. Na minha, as mulheres são dependentes de medicamentos para dormir e ansiedade. Meu Deus, quem é que está printando esses testemunhos para me mandar, por favor, no direct? Tem alguém fazendo isso? Sinaliza aqui para mim, por favor. Que isso é a vida real acontecendo. Vida real, vida real. Quando a gente pensa que vai dar certo, perdemos. É bem isso. Abortos, divórcios, tudo começa, não termina nenhum projeto. É isso. Meu Deus, é exatamente isso. Ciclos geracionais de maldição, que se você não se posiciona em Jesus, não adianta recorrer a mais nada, a mais ninguém. É só Cristo que quebra, porque só o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Entenda isso. Só o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Então você precisa entender, né? Você precisa entender. Quem é que tá printando isso? Por favor. Por favor. Tá, Raquel? Claudinha vai me mandar? Me manda. Gente, me manda. Printando tudo. Por favor, cada testemunho. Me manda no direct. Por favor. Porque isso é a vida real acontecendo. As pessoas não acreditam que existem prisões espirituais. Mas só quem vive, só quem passa e vence, sabe como é que é, né? Que é real. Ó, professora G, na minha são as finanças. Estão até com dor de cabeça. Laine, não precisa ficar com dor de cabeça. Isso aí é que também a gente... Quando a gente vê uma coisa nova também, a gente acaba ficando meio ansiosa. Pode ficar tranquilo, o Senhor Jesus está com você. Você não precisa temer mal algum. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E conhecereis a verdade vos libertará. Pode ficar tranquilo. É por isso que eu estou limitando a entrada. Porque senão eu não vou dar conta, né? Então eu vou dar assim o direcionamento para cada uma de vocês. Essa semana eu já fiz mentoria com várias mulheres e, queridas, é muito real. É muito real a perseguição espiritual. Muito real. O Senhor já quebrou algumas, mas ainda lutamos com algumas, sim. Na minha família foram muitas destruições, vícios, divórcios e problemas mentais. Meu Deus. Na família do meu esposo é depressão. A mãe dele, olha, não posso nem falar, senão eles podem derrubar aqui, né? Tirou a própria vida. Infelizmente, meu Deus, dos filhos todos têm problemas de ansiedade e depressão. Isso aí é perseguição espiritual, pode ter certeza.
Agora, tem uma fala dos religiosos e da ciência. Não é nada disso, não tem nada disso, isso é problema orgânico. Ah, é? Então tá bom, então me explica o meu caso. Explica o caso de várias pessoas, de pessoas curadas, de quando crianças curadas de doenças como autismo, por exemplo, porque os pais estavam confessando pecados geracionais, renunciando às heranças malignas passadas de geração em geração, e a criança ficou curada. E dentro de casa, criança que era um autista não verbal, não falava, não fazia nada, e começou a falar, começou a transitar como uma criança sem nenhuma alteração. Fala pra mim. Contra fatos não há argumentos. Contra a glória de Deus não há argumentos. Jesus precisa do teu sangue aplicado nessa área. Homem se envolve com drogas, ó, a Nante falando, Josi, né? Homem se envolve com drogas, furtos, e o Senhor me despertou para orar por os meus filhos que ainda são crianças, para que seja quebrado. Exatamente. Na comunidade Save eu vou contar uma experiência. Me lembra, Claudinha? Me lembra, Lu, de contar isso? De contar a experiência de uma quebra de maldição que o meu marido teve que fazer quando eu entrei para a família dele. O Senhor mandou ele quebrar. Ele falou assim, quebra. Me lembra, Carlinha, também, amanhã, na live, tá bom? Vocês me lembrem, por favor, porque é tanta coisa para ministrar que eu posso acabar esquecendo desse detalhe, tá? E aí, eu vou contar para vocês como o Espírito Santo usou meu marido. Ele percebeu uma infestação de demônios em uma área da vida das mulheres da família dele, e ele falou, você vai entrar na minha linhagem e eu vou quebrar isso aqui na tua vida. É porque eu não quero expor aqui, tá? Mas na comunidade Save eu posso falar. Pior que muitas igrejas hoje não falam sobre isso, precisamos ler a Bíblia. Isso aí, na Bíblia tem várias maldições hereditárias exemplificadas. O próprio cativeiro de Israel vem por causa de uma consequência de um pecado. Eu vou mostrar para vocês. Minha mãe engravidou solteira, a Rose falou. Eu engravidei e meu pai falou que se eu tivesse uma filha menina faria o mesmo. Mas fiz quebra de maldição com meus filhos. Isso aí, Rose. Glória a Deus. Isso aí. Minha antiga pastora, ó, isso aqui é incrível, ó. Minha antiga pastora falava que depois que aceitamos Jesus não precisávamos disso, mas eu não dei ouvidos e fui liberta e quebrado o mal na minha vida e família. Exatamente. É um engano. É que as pessoas pensam assim, não, as pessoas às vezes não sabem lidar com essas questões, então elas falam, olha, Jesus levou todas as maldições na cruz. É verdade ou mentira? Verdade? Jesus levou todas as maldições na cruz. Jesus levou todas as enfermidades na cruz? Levou. Então por que você ainda fica doente? Nós precisamos nos apropriar da forma correta, com o posicionamento correto, das bênçãos de Jesus. Nós precisamos sacar. A cruz é o nosso depósito de vitória. Jesus nos deu vitória na cruz do Calvário. Mas nós precisamos não somente entender que fomos salvas, mas que também precisamos nos apropriar e sermos libertas. 1 João 2, 27 diz assim, olha, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que vos ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele nos ensinou. Meu Deus. Pastora, minha mãe e minhas tias são separadas. Olha aí. Uma até viveu com o marido da outra. Isso aí é papo para gabinete. Tem que quebrar muita coisa aí. Porque tem muita coisa aí. Não posso falar aqui, tá bom? É complicado. A Kelly tá perguntando, posso participar dessa comunidade de forma virtual? Estou em São Paulo. Sim, a comunidade ela é online, na verdade, né? A gente tem mulheres aqui até do exterior, até da Europa, Estados Unidos. Já tive mulheres comigo até do Japão. No plano anual, só pro plano anual. Sabe por quê plano anual? Não adianta a pessoa ficar um tempinho ali comigo e depois não ficar mais.
que vai pegar as coisas pela metade e isso não é responsável. Eu não vou ser o tipo de mulher que te vê como um número. Não vou fazer isso. Essa jornada é muito séria, é uma jornada de libertação, que o Senhor, ele vai libertar, ele vai revelar muitas coisas e você vai se sentir outra pessoa, você vai ver que as portas vão se abrir, você vai ver que o céu vai se abrir, você vai ver que muitas coisas que você tinha medo, você não vai ter mais medo, muita coisa que você não conhecia, você vai passar a conhecer, por isso que essa jornada vai ser um pouco mais extensa, eu vou trabalhar bastante com cada uma de vocês nessa jornada, tá? Um discipulado de mulheres é um pastoreio do coração. Nós, inclusive, de forma virtual, temos curas e milagres, tá, amadas? Dentro da comunidade Save. Nós temos testemunho de curas e milagres, de filhas de mulheres da comunidade que estavam prontas para entrar no centro cirúrgico. Aí a gente orou, né? Quem lembra desse testemunho aqui? A gente orou e a filha ficou curada antes de entrar no centro cirúrgico. E o médico falou, não precisa mais fazer cirurgia, né? E a mãe estava a mãe enfermeira, é da comunidade Save, a Tati. Ela testemunhou na comunidade Save, foi incrível esse dia, né? E é lindo o que acontece ali, é lindo. A Vivi botou aqui, ó, pastora Dani, meu irmão se casou e mora na casa que era do pai da esposa. Lá morreram 3 pessoas com doenças. Eles estão cada dia mais pobres e doentes no emocional, né? O que posso fazer para ajudar? Eles não veem. Quem não reconhece o pecado que há, não reconhece a brecha, o que vai acontecer com essa pessoa? Se você não reconhece que você tem um problema, como você vai curar esse problema? Sobre a casa deles, você pode orar, você pode interceder, você pode fazer o que a gente chama de confissão de pecados intercessória. Você pode fazer isso, confissão de pecados intercessória. Mas isso, e você pode fazer quebras bem específicas na sua própria família, na sua própria vida. Mas você não pode garantir na vida deles. Por quê? Porque depois da quebra, você precisa manter uma vida de posicionamento, né? Que é fortalecido conforme você vai tendo clareza, revelação, e você vai vendo o Senhor libertar. É desse jeito, né? A Jace botou aqui, ó, Nascimento Félix, é Jace. Lembra, pastora Dani? Falei com a senhora aí, a senhora pediu para o meu esposo orar. Lembro. Ali Deus falou, se ele não fizesse isso, iria permanecer para minha filha. Sim. Aí tem horas que é o marido que precisa orar. Eu lembro de um missionário Adalberto. Ele expulsava demônios assim, ó, pela instrução do Espírito Santo. Que tem coisas que foi o marido que fez, eles são uma só carne, e o diabo, o inimigo vem na esposa. Olha só. Eles eram um casal, veio na frente para orar, a esposa ficou endemoniada. E o Senhor tinha dado um direcionamento para ele, não ora a esposa, ora o marido, que é o pecado dele que está fazendo isso com ela. Ele orou o marido e a mulher ficou liberta. Como é que pode um troço desse, gente? Me explica. Esse é discernimento no espírito. Foi a mesma coisa, mais ou menos, não endemoniado, né? Na questão aí era uma maldição, né, Jace? Das mulheres da família dela. E aí eu falei, olha, ele que tem que orar, ele tem que orar você, para isso não passar para tua filha. E aí foi incrível, né, Jace? Foi muito tremendo. As igrejas têm escamas nos olhos para a libertação, por isso não crescem e não amadurecem espiritualmente, é verdade. Estou ansiosa para o encontro de mulheres da minha igreja, que a preletora será você, pastora Dani, em novembro. Minha igreja é a IBCA, Igreja Batista de Campo dos Afonsos, pastora Verena, minha querida. Um grande beijo, pastora Verena, linda. Deus abençoe, Michele também, Cilícia, uma bênção. Vamos estar juntas em novembro, vai ser incrível. Sacerdócio, exatamente. Ó, a Fernandes, tá escrito aqui, ó. Meu pai morreu de depressão, já tentei suicídio 2 vezes e luto com a depressão, temo pela minha filha. Não, bora libertar disso aí, em nome de Jesus. Todo espírito de morte tem que ir embora, mas tem que descobrir qual foi a brecha, qual é a porta que entrou, minha amada. Oh, meu Deus do céu, em nome de Jesus, uma só carne, é mega forte. Isso aí, exatamente. Eu creio, eu sou a única da família da minha mãe e do meu pai
e do meu pai que tem câncer. Você prega em que igreja, pastor? E aqui no Rio vou visitar. Minha igreja chama-se Projeto Vida Nova em Nilópolis, a Igreja Cara de Leão em Nilópolis, Avenida Getúlio de Moura, 797, Nilópolis, Rio de Janeiro. Culto quarta, 19h30, culto domingo, 9 horas e culto domingo, 19 horas. Por favor, quando vocês chegarem lá, vão falar comigo, vão me abraçar, que eu quero dar um beijo em vocês. Deixa eu ver. Ó, pastora, minha mãe e minhas tias são separadas. Uma até viveu com... essa eu já li. Seria maldição? Certamente. Claudinha, printou tudo aí, Claudinha, pra me mandar? Printou, mulheres? Printa tudo aí, vocês. Me mandem esses testemunhos, essas histórias. Isso é real, gente. Isso é muito real. Isso é muito real. Isso é muito real. Isso é muito real. O inimigo, ele traz, sabe o quê? A racionalização. É claro que não podemos ficar bitoladas. Agora perseguir. Agora vai estudar só sobre maldição, só sobre demônio. Não. Primeiro, enchei-vos do Espírito. Primeiro, conhecer Jesus. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. E aí nós precisamos entender, olhar para a nossa vida e dizer, bom, Jesus me prometeu uma vida abundante, plenitude de vida, de alegria e na presença do Espírito Santo. Cura. Jesus me prometeu tudo isso na cruz do Calvário. Peraí, o que eu não estou vivendo? Por que eu não estou vivendo? Deixa eu olhar para a minha história. Existe uma jornada de santificação, minhas amadas. Santificação. Ó, minha mãe e mais 4 tias maternas, todas viúvas. Olha aí. De 6 filhas mulheres, 4 viúvas. Olha aí. Eu vou deixar salvo aqui. Isso tudo é muito real. Queridas, o jejum, ele faz parte da jornada heranças familiares. Heranças espirituais familiares. Então, a gente precisa entender que o jejum, ele vai ser uma preparação para as ministrações. Nós primeiro vamos fazer o jejum, que vai começar segunda-feira. Eu botei aí no meu feed. Jejum, oração, libertação, mover do espírito, né? Quebra de maldições. Primeiro nós vamos fazer o jejum temático. O jejum focado nas passagens bíblicas específicas para a gente estudar. Eu vou falando com vocês no grupo do Telegram, eu vou colocando as ministrações lá na plataforma da Save com muita calma, com muita sabedoria. São vídeos curtos de 10 a 15 minutos para você ver, rever com facilidade, mas são muito profundos, tem muito conteúdo, tá? Vocês veem que eu falo rápido, então eu falo muita coisa por minuto. Então dá para você ver, dá para você rever, dá para você fazer como um devocional e dá para você se aprofundar no conhecimento. Agora, o jejum, ele faz parte de uma preparação da jornada. Quem estiver na jornada, vai estar no jejum. Você que está entrando na comunidade Save, entre no anual. Tem mulheres que a gente poderia até deixar no mensal, que elas vão renovando, mas se você não renova, você perde o acesso. Então, é uma comunidade por assinatura, né, que você tem acesso ali. Então, eu preciso tomar conta de quem está comigo. Eu preciso acompanhar quem está comigo, né? E aí, orar juntas. A gente vai fazer lives, propósitos de jejum frequentes durante esse tempo, tá bom, queridas? A gente vai ter, assim, um prosseguimento nisso. Então, a gente precisa estar juntas. Então, você tem hoje para entrar, né? Você tem hoje para entrar aí e fazer logo sua inscrição no anual, porque o anual você tem acesso a todas as jornadas da comunidade e principalmente a gente está juntinhas aqui. Então, queridas, foi um tempo direcionado pelo Senhor. Quem é da comunidade sabe que nem tinha essa jornada, né? O Senhor sempre nos surpreende, sempre tem um tema que o Senhor começa a abordar. O Senhor, meu Deus do céu, foi muito incrível, porque o Senhor,
ele curou o meu ventre, né? O Senhor curou a vida do João Pedro, e a gente sabe que o Senhor tem muito mais para fazer na vida de cada uma de nós. E tem mulheres aqui que estão, sabe? Que estão aprisionadas. Você vê que o ministério tá igual Gideão malhando trigo no lagar. Escondido, não escondido por um tempo de Deus atrás das malhadas para você, mas aquela coisa que não floresce, aquela coisa que não avança, aquela coisa que não cresce, sabe? Precisa confessar pecados, precisa quebrar alguns padrões, precisa ter clareza e precisa, em sabendo de como é o modus operandi do inimigo nessa família, com essas reproduções de padrão, com essas maldições passando, se posicionar. E posicionar os seus e se posicionar, né, para que isso não evolua para outros problemas maiores. Hoje eu entrei nessa live sem nem saber sobre o que era e fui surpreendida pelo Espírito Santo sobre algo que eu estava clamando ontem. Mas nós oramos aqui, Tati, que o Senhor ia conectar as mulheres comigo para esse tempo. As mulheres para andar com essas mulheres que já estão na comunidade Save para esse tempo. Foi o Senhor que fez isso. Eu louvo o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, Claudinho. O Senhor quer nos restaurar por completo. Nos libertar para libertarmos. Isso aí. Você vai descobrir padrões assim que você não imaginava que aquilo ali fortalecia um ciclo de maldição na sua vida. Você vai entender isso. Eu lembro do testemunho da Ana Paula Valadão. Quem aqui já ouviu esse testemunho dela? Que ela era muito brigona, que ela teve uma briga com o esposo, né, com o pastor Gustavo. E que ela ele saiu de casa, ela estava brigando com ele e tal. E ela sonhou com uma avó, uma bisavó, passando tipo um bastão para ela, um cajado. Pronto, agora o bastão é seu. E essa avó, essa bisavó, não sei se é avó, se é bisavó, não lembro. Ela era muito quizumbeira, encrenqueira, brigona, amarga. E ela entendeu que era um espírito, era uma maldição que precisava ser quebrada. Que era um espírito maligno. E ela, quando o esposo chegou, ela contou pro esposo, eles oraram juntos, ele quebrou essa maldição sobre ela, ela renunciou àquilo tudo. E aí ela foi outra pessoa. Quem já viu esse testemunho da Ana Paula Valadão aí? É incrível, amadas, é incrível. Né? Então nós precisamos quebrar mesmo. E nós vamos estar juntas. Vocês podem ficar tranquilas que não vai ser nada assim desesperador, que você não consiga acompanhar. Não, nós vamos fazer oração, nós vamos estar de jejum, vai ser tudo muito junto, muito uma segurando na mão da outra. Vamos orar, eu vou ensinar para vocês orações específicas para problemas específicos. Então, bases bíblicas para você se pontuar, se embasar, ter ali um fortalecimento, ter uma direção, ter um embasamento. Não é nada aleatório ou de cunho somente de experiências pessoais, negativo, né? O Senhor eu tô fazendo bem aos pouquinhos mesmo os pontos, eu vou destrinchar cada versículo com vocês e vai ser uma jornada bem diferente, Nós vamos ter talvez até mais encontros, tá? Se eu tiver necessidade, se eu ver que tem necessidade para o grupo, para essa turma, a gente vai estar marcando mais encontros de oração, mais encontros ao vivo, encontros para vocês compartilharem as experiências que vocês estão tendo, se vocês estão tendo algumas revelações da parte de Deus, acontecendo algumas coisas, vocês vão perguntando e eu vou dizendo como vocês têm que agir, tá bom? E abrindo a Bíblia vai dizer pra gente como a gente tem que agir, tá bom? Então, se você não faz parte ainda da comunidade Save é pra você. E nós vamos começar essa jornada amanhã, live de abertura. Eu te aconselho, em nome de Jesus, minha amada, não tema. Até quando você vai ficar com medo? Até quando você vai permitir que essas coisas tomem a tua vida, tomem o teu coração? Então, minhas amadas, é muito importante que você entenda que o Senhor tem algo na sua vida nesse tempo. O Senhor tem algo na sua vida. Amanhã a live é 6h30 da manhã. A gente vai fazer de 6h30 às 7h30, tá bom? 1 horinha de live. E ela fica gravada, vocês fiquem tranquilos que ela fica gravada para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias.
Ela é ao vivo, mas ela na hora que acabou ao vivo, ela já vai pro gravado, tá bom? E amanhã eu vou fazer com a gente juntas, tá bom? Num grupo novo, um grupo dessa jornada, Heranças Espirituais Familiares. Eu vou botar um link diferente lá no nosso grupo, tá, amadas? E você que está entrando agora na comunidade Save, no manual, você já vai na primeira jornada, no primeiro card lá, comece aqui e vai logo e entra logo no grupo do Telegram, porque é lá que o link vai estar disponível amanhã às 6h30, tá bom? Então amanhã, live de inauguração e explicação de tudo, como vai ser o jejum, as bases bíblicas, alguns apontamentos, tá? Então, vamos estar juntas, amém? Deixa eu orar por você. Você é um Gideão desse tempo. O Senhor chamou Gideão, apesar dos questionamentos dele, o Senhor chamou Gideão, apesar dele se sentir incapaz. Paty, seja bem-vinda, linda, seja muito bem-vinda. E o Senhor conta com você, mesmo que você em algum momento fique tendo que fazer prova com Deus, achando que Deus pode fazer, pode manifestar fora, né? E não pode te usar, porque você não é digna, você é incapaz, você não sabe lidar com essas coisas, né? O Senhor, Ele conta com você, o Senhor te levanta como um Gideão desse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego todas essas mulheres, todas essas pessoas que passaram aqui nessa live, que serão ministradas, que foram ministradas, que as novas mulheres que já estão entrando na comunidade Save, já estão fazendo parte desse discipulado, desse acompanhamento, desse pastoreio do coração. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, muito obrigada, Senhor Deus, por esse lugar de direcionamento que é a comunidade Save, por essas mulheres que impulsionam outras mulheres, levantam outras mulheres, essas mulheres que estão comigo ali, já caminhando durante, Senhor Deus, esses 2 anos de comunidade que nós vamos fazer. Pai, como o Senhor tem nos levantado, feito milagres, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem transformado famílias inteiras, o Senhor tem transformado igrejas por causa, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito ali na comunidade Save conosco. Porque uma mulher posicionada posiciona todo mundo, uma mulher posicionada tem mais força do que imagina. Pai, em nome de Jesus eu te peço isso, que o Senhor venha, Pai, tirando todo impedimento, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, tira todo impedimento para essas mulheres estarem nessa jornada. Tira todo impedimento, tira todo medo. Medo vem de Satanás. O Senhor é o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus de Nazaré, todo medo de perseguição espiritual está banido aqui, em nome de Jesus, porque o Senhor, o sangue de Jesus te cobre e o maligno não te toca. A palavra do Senhor diz isso e nós cremos, nós tomamos posse. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não vamos ficar no canto da parede, enclausuradas, Senhor, apanhando do inimigo, como ficamos esse tempo todo na nossa vida muitas vezes, mas nós vamos entrar agora numa nova jornada, numa nova temporada, sendo libertas e sendo as libertadoras da nossa casa, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu te espero de coração. Eu espero poder te encontrar amanhã, 6h30 da manhã, na nossa live das discípulas. É um ambiente seguro. É um ambiente onde as mulheres abrem o coração. Nada sai dali. Qualquer coisa que elas mesmas falam, olha, isso aqui é um testemunho, pode compartilhar. E é algo que vocês são muito livres, né? Assim, tudo eu peço permissão, porque eu acho que a vida é privada de vocês, não é para ficar expondo, né? É algo que é muito precioso, a gente zelar por isso, zelar por essa privacidade, por essa segurança, né? O que está faltando muito hoje nesses lugares, né? Onde as pessoas são cuidadas, é a fidelidade, a lealdade ao pacto do sigilo, né? A gente precisa ser essas mulheres leais, discretas e compartilhar só aquilo que nos é permitido, aquilo que nos é liberado, né? Então, é um lugar seguro, um lugar onde as mulheres abraçam as mulheres que chegam. É um ambiente onde não tem competição, onde não tem comparação, onde não tem julgamento, né? O nosso combinado é esse, não pode julgar.
tem que abraçar, tem que acolher e tem confronto. Não tem conforto, não. Tem confronto, tem puxada de orelha, mas tem muito ensino, tem muito amor, tem muita graça. E tem muita gratidão por ter você junto nessa jornada. Um grande beijo para você. Deus te abençoe. Eu vou deixar a jornada aqui no feed. Compartilha, pega aí nos 3 pontinhos o link, compartilha no WhatsApp, compartilha nos seus grupos, marca as pessoas aqui, tá bom? Para que essa liberação profética chegue na vida de muitas famílias e isso seja computado no seu galardão, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu espero você amanhã na live das discípulas. Um grande beijo e até lá.